Boa noite, meus amados, que a paz do Senhor esteja com cada um, amém. Que Deus possa estar te abençoando a tua vida. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo mais essa live, para engrandecer o nome do Senhor Jesus e para que nós possamos ser edificados através da sua palavra, porque a sua palavra é vida, é a água que nos limpa, é a água que nos lava, a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por mais um dia estar na presença do Senhor e quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Não sei como é que você está, como está a tua vida, mas sabemos que nós estamos firmes com o Senhor Jesus, firme com Deus. Sabemos que Ele supre a nossa necessidade, que Ele nos acalma. O Espírito Santo que está dentro de nós, Ele nos dá o alento, nos dá o refrigério a cada dia, para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. Eu creio que Deus está nos guardando. É um novo tempo, já estamos aí na metade, passando aí da metade do mês de setembro. Estamos ainda aí meio confinados, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. Mas vemos aí que Deus já está agindo e logo então nós estaremos aí vivendo a vida normal, fazendo nossos cultos presenciais para a honra e glória do Senhor. Quero ler uma palavra que está no livro de Lucas 13. Lucas 13. A palavra diz: naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifício a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus fossem mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Amém? Meus amados, essa palavra nada menos do que o Mestre Jesus. Às vezes nós vemos muitas pessoas até falar que muitas pessoas são duras com o Evangelho, muitos pastores até são duros com o Evangelho, porque Deus é amor. Isso eu vejo muito falar. Só que a preocupação aqui do Senhor Jesus é a salvação, é o arrependimento. Vemos que aqui Jesus ele não faz acepção de pessoas nessa parte. Ele junta todos são iguais, todos são pecadores, todos pecaram. Então nós vimos que não há um sequer que não precisa de arrependimento. E hoje que eu vejo hoje em dia, meus amados, o que nós precisamos, o que o mundo precisa, principalmente o nosso país, é o arrependimento. E nós, como sacerdotes, como ministros da palavra de Deus, nós devemos a cada dia estar pedindo, como igreja, pedindo perdão, nos arrependendo dos pecados da humanidade. Quanto tem afligido, tanto tem assolado. Então aqui Jesus ele deixa bem claro, uma palavra dura, mas uma palavra certeira, que nós devemos de nos arrepender. Sem o arrependimento todos irão morrer, igualmente aos outros aqui, no qual foi citada a palavra. Então, seja lá quem for, seja lá médico, seja lá presidente, seja lá empresário, seja lá professores, todos eles têm que haver um arrependimento. Sem arrependimento, meus amados, não há como ser assim perdoados os pecados, sem arrependimento. E o que eu vejo hoje é muitas pessoas assim, indo na onda que Deus é amor. Claro, isso todo mundo sabe que Deus é amor. Ele deu o seu Filho amado, Evangelho
de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas isso depende de um arrependimento, né? Se não nos arrepender, João Batista já pregava, né, o evangelho do arrependimento, preparai as veredas para o arrependimento. Nós temos que nos arrepender, né? Não adianta se a pessoa, se não tiver um verdadeiro arrependimento, não muda nada. As pessoas dizem que se arrependem, mas se arrepende da boca para fora, porque não muda o caráter, não muda o seu proceder. Então Jesus aqui ele é enfático em falar, sai da própria boca dele, se não se arrepender. Nós vemos que no livro de Isaías 59:1 fala que Deus, né, não está com a mão encolhida, nem os ouvidos fechados, para que não possa nos perdoar. Mas o pecado ele faz a divisão, né? O pecado é que divide, quer dizer, o problema é o pecado. E se nós não nos arrependermos, né, nós estaremos pecando. Então, meus amados, essa é a diferença daquelas pessoas que dizem que se arrependem, eu choro, muitos choram, não quer dizer que se arrependeu. Porque o arrependimento, meus amados, é uma decisão, eu decido, eu vou perdoar. Muitas pessoas até dizem, mas eu não vou, ele que tem que vir perdoar. Faça a tua parte, meu amado. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos arrepender a cada dia, né? Tanto nós, como orar também pela nossa nação, para aqueles que estão ali de frente para a nossa nação. Nós vemos que eles não têm entendimento, né? Fazem as coisas erradas, a corrupção é grande, e aí o povo acaba pagando por isso. E aí eu me venho pensando, se fosse lá no Velho Testamento, no tempo da lei, como que seria? Como que seria? Como estariam essas pessoas? Sendo mortas, apedrejadas? Nós vemos que o tempo da lei era assim, havia o arrependimento, mas as pessoas eram jogadas fora da cidade. Se arrependesse, se não se arrependesse, eram mortos, apedrejados, não somente o chefe da família, mas como toda a sua família. Nós vemos um exemplo ali no livro de Josué, de Acã, quando eles passaram, foi ali, Josué assumiu o comando ali, depois de que Moisés morreu, passaram no Rio Jordão, ali foi uma bênção, se prepararam para a batalha de Jericó, venceram a batalha de Jericó, no entanto teve alguém ali que subtraiu algo ali, uma cunha, uma capa ali e uma cunha de ouro, roubou aqueles pertences que Deus mandou deixar lá, que não era para tocar em nada, ele roubou aquilo, e aquilo, a consequência foi grande, uma batalha ali, quando eles foram enfrentar ali a cidade de Ai, que era bem menor, Josué mandou apenas 3.000 soldados e perderam a guerra, perderam feio, foram escuraçados de lá. E aí ele foi buscar a Deus o porquê que tinha acontecido isso, e Deus revelou. Revelou que o pecado, alguém tinha pecado, Acã da tribo de Judá, tinha roubado pertences. E aí então Josué chamou ali diante da congregação, e ali houve o castigo. Toda a sua família, os seus pertences, os seus bens foram levados a um monte de Acor, e ali foram apedrejados, e ali foram jogadas todas as coisas dele, nada ficou, tudo foi ali, eles foram mortos, e ali se ergueu ali um muro de pedras que está lá até hoje. Então, meus amados, Jesus, ele quando fala isso, nós vemos um pai, quando ele chama a atenção do filho, às vezes que está em perigo, às vezes ele grita, ele fala até meio brabo, naquele momento, mas é pelo bem deles. E aqui muitas às vezes acham que Jesus foi duro, e nós vemos no Sermão do Monte, as palavras de Jesus, no Evangelho 6 de João, muitos seguidores de Jesus ouviram isto e reclamaram o que ele ensinava. Muito difícil, quem pode aceitar esses ensinamentos? Quer dizer, contestaram a dureza de Jesus. Mas, meus amados, é a palavra. Jesus, ele fala isso,
né? Ele falou isso para o bem de todos. Então, nós temos que entender que nós devemos nos arrepender a cada dia. E quando Deus fala aos nossos corações, Deus fala para que nós devemos nos arrepender e nós mudar o nosso procedimento. Quer dizer, Romanos fala que aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. Então nós temos que entender isso. Deve haver uma mudança de vida, uma mudança do caráter. Eu vejo na minha vida, eu fazia as coisas erradas, não estava nem aí. Mas quando eu conheci a Deus, eu me arrependi e a minha vida mudou. As coisas que eu fazia, eu não faço mais, né? Quer dizer, houve uma mudança, houve uma transformação. Se não houver isso, não houve um arrependimento genuíno. Então, às vezes as pessoas falam, eu perdoo, mas deixa ele para lá. Quer dizer, será que perdoou mesmo? Então, aqui Jesus ele chama a atenção, porque as pessoas perguntam para ele, que algumas chegaram a comentar com Jesus, como Pilato havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifício a Deus. Então Jesus ele disse, vocês pensam que se aqueles galileus fossem mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros? Quer dizer, não tem que pecar mais do que os outros, todos são iguais. Todos que são da descendência de Adão somos pecadores. Nós temos que nos arrepender do pecado de Adão, o pecado original, e também dos nossos pecados, né? Então nós temos que levar a nossa vida, mas nós temos que entender que nós devemos de nos arrepender das velhas práticas, porque Jesus é o que faz a diferença na nossa vida. Quando Jesus ele fala, duramente, nós vemos várias vezes na palavra de Deus, é porque nos ama, Ele nos ama. Jesus morreu, esse mesmo homem, desses próprios lábios que saiu essa palavra dura, que muitos acham que foi dura, mas eu não vejo isso como dureza, eu vejo isso o amor de Jesus por cada um de nós, por cada um dos seus. O mesmo que falou isso, ele foi lá na cruz, viveu 33 anos, pregando a palavra, convivendo com o povo, e culminou com a morte dele lá na cruz, por cada um de nós, para que nós tivéssemos a chance de sermos salvos. Então, meus amados, o que eu quero colocar é que nós devemos nos arrepender. Nós vemos lá uma parábola do servo, que ainda não tinha uma dívida que não conseguia mais pagar, e foi-lhe perdoada aquela dívida. Mas logo em seguida ele saiu e foi com o seu conservo e foi lá colocar ele contra a parede, não perdoando, querendo cobrar, uma dívida que Deus tinha perdoado. Lá se refere a Deus quando se refere ao servo que perdoou essa dívida, e aí ele não quis perdoar. Aí nós vemos que eles foi levado o servo lá ficou sabendo e mandou chamá-lo e colocou, prendeu ele, jogou aos verdugos. Quer dizer, com a mesma medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos, a palavra diz. Então, meus amados, nós devemos perdoar de coração mesmo, não só da boca para fora, o arrependimento genuíno, para que nós possamos viver livre. A pessoa que não perdoa, ela está sempre ligada àquela outra, Se nós for ver na vida, no espiritual, aonde você vai, essa pessoa está contigo. Você não tem paz, porque você está ligado, está faltando aquela falta de perdão, você fica ligado, àquela pessoa. Se você vai querer se divertir, vai para a praia, você vai junto, Então livre-se disso, perdoe, meu amado. Nós devemos de perdoar. Jesus disse que nós devemos de perdoar sempre, 70 vezes 7, quer dizer, nós devemos perdoar sempre. Então, o que falta, o que eu vejo, é muitos evangelistas, muitos até pastores, passando a mão, deixando as coisas assim. Não, se não houver um arrependimento, meus amados, nada vai mudar. Essa nossa nação também, tem que se arrepender dos maus caminhos,
Então nós vemos um evangelho meio assim diluído. Nós não podemos aceitar, nós temos que olhar para a palavra, nós temos que olhar, né, claro, com amor. Jesus é amor, Deus é amor, mas é justiça. Nós não podemos nos omitir de falar a verdade, né? De repente você está sofrendo aí, de repente você está passando por até enfermidade, meu amado, falta de perdão, né? Tem que se arrepender. O evangelho do arrependimento, nós temos que nos arrepender a cada dia, né? Então, essa palavra, meu amado, que Deus colocou no meu coração, aqui do próprio Jesus: arrependei-vos, né, e seja batizado. Então nós vemos muitas vezes na Bíblia a palavra do arrependimento. Nós temos, imaginou se Jesus, quando foi para a cruz, né, se ele não se arrependesse lá, os que fizeram mal a ele, o que ele falou para aqueles homens? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Já pensou se ele não perdoasse aquelas pessoas e não fosse na cruz? É uma boa pergunta. Mas ele foi na cruz por quê? Porque ele nos ama. Se ele nos amou, nós temos que também fazer o mesmo. Nós temos que pedir perdão, nós temos que se arrepender das nossas iniquidades. Vimos lá, como coloquei, Isaías, que se não houver o arrependimento, não tem como Deus nos abençoar, porque faz divisão, né? Quer dizer, Deus não pactua com o pecado. Muitas pessoas dizem: Deus é amor, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O pecado, meu amado, sempre vai ser coisa que Deus vai abominar. Então nós não podemos compactuar com isso. Nós temos que cada dia estar orando e nos arrependendo, sim, né? Para que nós possamos ter a vida, para nós poder viver bem aqui nessa terra, né? Então, meus amados, não sei como é que está o teu coração, não sei como é que está a tua vida, mas se Jesus, ele perdoou aqueles algozes, aquelas pessoas que o fizeram mal, nós também devemos perdoar, né? Não levar em conta. Às vezes dói, mas nós temos que. Jesus falou: se alguém lhe der um tapa na face, oferece a outro. Não é fácil? Não é fácil, mas isso quer dizer que é um verdadeiro arrependimento, que nós devemos de levar em consideração, né? Porque Jesus, ele pagou um alto preço por cada um de nós lá naquela cruz do Calvário, meu amado. Se você está me ouvindo, esta palavra, se você tem alguma coisa contra alguém, né, vai e peça perdão. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido e vou lá e vou perdoar, vou ficar livre. Se a pessoa não aceitar, esse já é outro problema. O problema é dela, mas pelo menos eu fiz a minha parte e eu fico livre diante de Deus, né, meus amados? Então muitas pessoas não perdoam. Eu conheço pessoas, amigos meus, que dizem: olha, eu não perdoo nem morrendo, né? Que está sendo prejudicado é ele, né? Quer dizer, é você tomar veneno e esperar que o outro vai morrer, né? É isso aí, né? Não adianta, meu amado, né? Faça a tua parte, perdoa, se arrependa dos seus maus caminhos, né? Para que Deus venha te dar uma vida boa aqui nessa terra e também, né, te dar a salvação. Nós vemos que a porta, ela é estreita, né? A porta larga. Jesus diz aí, a palavra de Deus fala que a porta estreita, poucos que andam nela, e a porta larga, várias pessoas andam, muitos andam por ela. Mas a porta estreita, no final, ela se alarga, meu amado, porque você vai chegar e você vai chegar na presença de Deus. Às vezes, né, você anda por um caminho e acha que está indo, né, no caminho certo, mas às vezes tu está indo no caminho errado. Aí você tem que fazer a conversão, você tem que voltar, né? Porque a estrada larga, né, é mais fácil. Mas nós sabemos que nós temos as nossas lutas, é difícil. A cada dia nós devemos tomar a nossa cruz e seguir o próprio Jesus. Então, meus amados, sem arrependimento, né, não tem como Deus fazer algo. Então, conforme eu falei na palavra do discurso de Jesus,
ele pregou duro ali, que até os discípulos acharam: mestre, está duro o teu discurso aí, quem possa ouvir? Nós vimos que ali as pessoas foram se afastando. Se nós for ler o texto todo, as pessoas foram se afastando, foram saindo fora. E aí os discípulos chegaram, alguém chegou e falou para Jesus, que o povo estava indo embora. Jesus, ele disse: vocês também não querem ir? E aí Pedro se levantou: mas como que nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, meus amados, é isso, a palavra é dura, mas é com amor. Às vezes tem que ser dura, a palavra é sim, sim ou não, não. E é isso que nós temos que entender. Quando Jesus falou, ele não falou porque queria às vezes dar uma correção, não. Ele falou porque ele é amor, porque ele sabe, ele sabe que nós devemos nos arrepender, meus amados. Então ele quer que todos tenham essa chance, todos, que sejam salvos e que perdoem, que vivam uma vida aqui nessa terra, Jesus falou que ele é a paz, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, a paz que o mundo não pode dar. Então é essa condição que nós devemos de entender, que Jesus, ele sempre foi amor, sempre será amor. O Pai sempre vai amar o seu Filho, não importa, mas pecado, falta de arrependimento, falta de perdão, Deus abomina. Não há como Deus compactuar com essas coisas, Então nós temos que entender isso, meu amado. Temos que entender que Deus, ele nos ama, mas que ele é justiça. Nós temos que entender que a palavra dele, ela vai se cumprir. Nós temos que andar dentro das leis do Senhor, que nós possamos viver bem nessa terra e ter a chance de ser salvo, porque um dia Jesus pagou um preço alto lá naquela cruz do Calvário, Então, se não fosse assim, aí nós não teríamos chance nenhuma. Mas essa chance nos deu, tanto que ele nos deu livre acesso ao Pai, quando ele rasgou o véu do templo lá que se partiu, e aí nós tivemos o livre acesso de estar juntinho ao nosso Pai. Então essa é a vantagem. Nós somos salvos pela graça, mas sabendo que não foi de graça. Houve um derramamento de sangue, o sangue de um justo, de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, meus amados. Então que você possa ficar com essa palavra e saber que quando nós vemos na palavra de Deus palavras duras, não é porque Deus não ama, Deus nos ama, por isso que ele, às vezes tem as palavras meia duras. Então as pessoas, às vezes nós vemos pessoas aí que estão querendo tapar o sol com a peneira, que é assim mesmo, Eu vi até uma polêmica do André Valadão ali, não quero entrar em detalhe, mas ele está completamente certo, Ele está aos olhos da Bíblia, Então Deus é amor, mas Deus é justiça. O pecado nunca vai compactuar com Deus. Nós vemos que muitas pessoas têm assim, têm passado a mão, têm deixado passar, mas nós que pregamos a palavra, nós temos que mostrar a verdade aqui, não podemos nos omitir. Nós temos que pregar a palavra, temos que seguir a palavra, porque só essa é que nos vai fazer a diferença no final. Amém, meus amados? Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar derramando toda sorte de bênção na tua vida. E se tu tiver alguma coisa para se arrepender, se arrependa logo. Se tu tiver alguma coisa para pedir perdão para alguém, faça logo. Não fique contigo, não fique sofrendo, porque Deus já o perdoou. Como eu falei no Velho Testamento, era pago ali, com a vida, olho por olho, dente por dente. Mas hoje Jesus, ele veio justamente porque sabia que nós jamais iríamos cumprir com essa lei. Então Jesus, ele se fez a lei, quer dizer, o amor dele, para que nós possamos ter essa chance de ser perdoados através do nosso arrependimento, meus amados? Que Deus possa estar te abençoando, te dando aí uma semana cheia de bênção,
e que Deus possa estar derramando do melhor na tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar na tua presença, Pai, meu Deus, essa palavra, Senhor, meu Deus, que faz a diferença, Senhor, nas nossas vidas. Que nós possamos a cada dia, Senhor, entender que sem arrependimento, Senhor, não há perdão de pecados. Que nós possamos entender que a tua palavra, Senhor, meu Deus, ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, visita cada um, Senhor. Meu Deus, visita a cada vida, Senhor. Meu Deus, a cada membro, Senhor, do ministério Atalaia do Reino, Senhor. Meu Deus, visita os nossos pastores, Senhor, aqueles que estão fora, Senhor. Meu Deus, que eles se voltem a Ti, Senhor. Meu Deus, visita cada um que está enfermo, Senhor. Aqueles que estão passando dificuldades, Senhor, meu Deus. Não sei em qual, Senhor, o setor da sua vida, mas sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu peço que o Senhor venha visitar a cada um, Senhor, e derramar, Senhor, toda sorte de bênção na vida de cada um, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse momento em que nós passamos lendo a Tua palavra, em que nós estivemos, Senhor, meu Deus, meditando na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus. E com o grande amor de Deus, a graça do Seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um agora e para sempre. Amém, meu amado? Fique firme com o Senhor Jesus e eu deixo um beijo no teu coração para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus.